Eu acho que não só devemos levar a sério as ameaças de Putin e as referências que ele faz de Putin, porque nós, quando não fazemos isso, temos tendência a enganar-nos. Uma das coisas mais difíceis que há para quem vive em países democráticos é pôr-se na cabeça de ditadores e tentar perceber como é que eles funcionam e qual é a sua lógica. Porque a sua lógica é diferente da nossa, pura e simplesmente. Ontem o discurso de Putin, em alguns, é um discurso que tem, são 2 horas, como tu disseste, 15 minutos a falar daquilo que toda a gente fala, que é a guerra, e depois mais de 1h30 a falar de como vai ser a Rússia em 2030, promessas para 2030. Portanto, o que é que vai acontecer, como é que vai ser boa a vida dos mais pobres, como é que de repente vão todos pôr-se a ter filhos, e por aí adiante. Isso é que é ter uma visão a longo prazo. Não é tão longo prazo como isso, porque a Putin, as eleições são o mês que vem, o mandato é de 6 anos. Portanto, é um mandato que ele vai ter, não é? Ninguém tem dúvida que ele vai ser eleito, portanto não há concorrência, e mesmo que se houvesse, não haveria dúvidas sobre essa matéria, face ao estado de falta de liberdade e de pluralismo que existe na Rússia. Mas tudo aquilo tem a ver com por um lado, uma cabeça política e uma cultura política não é nossa. Quer dizer, vamos lá ver, aquilo é supostamente o discurso do Estado da Nação. A primeira coisa que eu andei a procurar perceber é porque aquela cenografia. Aquilo é um discurso para a Assembleia Federal. A Assembleia Federal tem 170 pessoas, 170 eleitos. Mais a Duma. A Duma não sei quantas pessoas tem, mas mais ou menos o mesmo. Ali era uma sala gigante, com imensa gente, portanto aquilo era um cenário, era uma cenografia, e não acontece. Nós sabemos que os nossos discursos equivalentes acontecem na Casa da Democracia, não é? Portanto, no Parlamento. É assim que faz Marcelo Rebelo de Sousa, é assim que faz o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou o discurso da Rainha no Parlamento, na Câmara dos Comuns em Inglaterra, ou por aí adiante. Dirige-se ao eleitorado através dos seus representantes. Exatamente. Ora bem, aquilo todos os anos é num sítio diferente, todos os anos tem uma cenografia diferente, todos os anos há uma enorme distância entre o chefe, o czar, e aqueles que estão a ouvir, portanto, que é completamente distinta daquilo. Repara, nestes discursos, quem vai falar, seja ele o nosso Marcelo Rebelo de Sousa, que não há um discurso do Estado da Nação, mas há os discursos de 25 de Abril e essas coisas equivalentes, ou o Presidente dos Estados Unidos está a falar num local onde estão, no caso dos Estados Unidos, reunidas as 2 câmaras do Congresso, não é? A Câmara dos Representantes e o Senado, e os presidentes dessas 2 câmaras estão ali ao lado dele, portanto é uma relação completamente diferente. Só aquela cenografia diz tudo. E o facto de ele ter usado aquilo como discurso de campanha eleitoral, digamos que na política isto permite-se que esses discursos funcionem como tal, mas é completamente, até porque praticamente não há campanha na Rússia, não é? Portanto, aquilo funcionou como a campanha eleitoral. E depois, vamos lá ver, de que é que ele falou, de facto. Vamos começar por aquilo que ele não falou e alguns observadores estavam à espera que ele falasse. Transnistria. O que é a Transnistria? Eu não sei se a maior parte das pessoas tem noção do que é a Transnistria, julgo que não, mas a Transnistria é uma faixazinha de terreno, assim, uma coisa relativamente estreita, em alguns sítios, talvez uma dezena de quilómetros, que é a margem a margem oriental do Dniestr, portanto, que é um rio que, portanto, deságua no Mar Negro, muito longe de Odessa, e que é um território que declarou a sua independência da Moldávia. A Moldávia é o país mais pobre da Europa atualmente, portanto é um país relativamente pequeno, é um país com uma história muito conturbada que vem lá do tempo do Principado da Moldávia, no século XV-XVI, e é talvez o único território da Europa, não sei se haverá outros, porque há um conjunto de outros territórios, todos eles de alguma forma relacionados com a antiga URSS, têm, eu diria, um estatuto semelhante, que é um não-estatuto, não é? Ossétia do Sul, Nagorno-Karabakh, Abcásia, zonas que declararam sua independência, que de alguma forma foram apoiadas pela Rússia, portanto, muito em nome, por causa de haver lá
enfim, nem todos estes casos são iguais, mas em alguns casos por haver lá russos etnicamente, não é? Portanto, muitos deles que tinham ido para lá durante o período soviético, outros eventualmente antes, e aquilo é um sítio, no caso concreto da Transnistria, é um sítio muito sensível, primeiro porque era uma zona onde, apesar de tudo, pronto, isto correspondia a haver ali alguma indústria soviética, que ele está muito isolado. Há também uma base militar russa que nunca saiu de lá, um depósito de material militar todo muito obsoleto, e é uma zona muito, de facto, muito curiosa, e que, nas vésperas deste discurso, fez um pedido de adesão à Rússia. Repara, é um enclave entalado entre a Ucrânia quer dizer, é uma parte da Moldávia, que na prática é um enclave, entalado entre a parte principal da Moldávia e a Ucrânia? A Moldávia, não, a Moldávia que está entalada entre a Roménia e a Ucrânia. Pronto, neste caso concreto é a parte oriental da Moldávia, portanto encostada à Ucrânia. Língua. É uma linguazinha ali, da Moldávia. Um bocadinho por cima de Odessa. Portanto, uma zona muito, muito, muito sensível, provavelmente na cabeça de Putin, nos planos de Putin, se ele continuasse por ali adiante, se ocupasse Odessa como não conseguiu ocupar, a Transnistria ligava-se ali tudo e regressava à mãe Rússia. Portanto, porque há esta cabeça. A cabeça eu estava a ver um historiador que escreveu muitos livros sobre a Rússia, que é o Anthony Beaver, e ele disse uma coisa muito curiosa, que é a cabeça e os argumentos de Putin. Às vezes nós tendemos a compará-los com os soviéticos. Já agora só um pequeno parênteses. A Transnistria é provavelmente o último sítio da Europa onde ainda se venera a bandeira soviética da foice e do martelo. Portanto, da foice e do martelo. Portanto, é o único sítio onde todos os bustos de Lenin, Stalin já não devia haver. Lenin continua no local, e o Marx, essas coisas todas. Bem, agora, a cabeça do Putin não é apenas uma cabeça de um antigo oficial do KGB treinado no espírito soviético. Muitos dos seus argumentos, por exemplo, relativamente à Polónia, relativamente à Ucrânia, são os argumentos dos exércitos brancos, dos brancos, dos contra-revolucionários, na época da Guerra Civil, que seguiu à Primeira Guerra Mundial. É uma guerra muito pouco conhecida nesta metade ocidental da Europa, muito importante na história da Europa. Uma guerra horrível em muitos aspectos, com aspectos de horror que foram muito para lá do que se imagina e do que foi a própria Primeira Guerra Mundial. E esses argumentos são argumentos imperiais. E ainda ontem, por exemplo, ao falar da guerra da Ucrânia, ele referiu-se ao Donbass. Portanto, o Donbass é a bacia do Dom, a bacia mineira, portanto, aquela zona onde começaram os problemas há 10 anos, e a Nova Rússia. A Nova Rússia é o termo dado pela Catarina Grande para os territórios ocupados, designadamente pelo Potemkin, pelo príncipe Potemkin, portanto, Nova Rússia. Não é sequer a Rússia branca, como Bielorrússia, é a Nova Rússia. Uma parte que foi acrescentada à Rússia e colonizada, e com a fundação de muitas cidades, que foi feita nessa altura, de facto, Odessa é desse tempo, Kherson é desse tempo, e outras cidades na Crimeia, mas a Crimeia é um mundo um bocadinho à parte. Pronto, e ele continua, a cabeça dele é esta, a cabeça de um imperial. E nós temos que perceber isso, porque isso é mais importante muitas vezes que um puro jogo geopolítico, porque o treino dos líderes ocidentais e dos líderes democráticos é, na geopolítica, tentar encontrar formas de relacionamento, de equilíbrio, que sem chegar ao ponto do conflito militar, permita os vários países lutarem pelos seus interesses, porque os países têm interesses, não é? Agora, entrando um bocadinho na teoria das relações internacionais, o quadro mental dos dirigentes ocidentais é o Estado-nação. Na Rússia isso não existe. Não, quer dizer, é um império, não é? Porque há 190, ou o que é, ou 90, não, há dezenas de nacionalidades na Rússia. É evidente que os russos, aqueles que são etnicamente russos, são esmagadoramente maioritários, lá para aí 80%, 80 e tal por cento. Agora, é de facto um país multinacional, sobre isso não há muitas dúvidas. E isso gera sempre tensão.
Agora, há esta mentalidade que é imperial, porque do ponto de vista puramente geopolítico, o que se passou nos últimos 2 anos é uma catástrofe para Putin, não é? Quer dizer, ele não queria que a NATO se alargasse. Esta semana, a última barreira à entrada da Suécia acabou. O Báltico passou a ser um lago da NATO. Enfim, com uma incrustação, 2 pequenas incrustações russas, Kaliningrado e São Petersburgo, que ficam onde tem portos são portos do Báltico, mas que fica extraordinariamente limitada a abrangência quer dizer, a fronteira com a NATO aumentou imenso depois desta invasão e não iria acontecer em condições normais. A Finlândia e a Suécia não estavam a pensar nisso, não estavam viradas para aí, como se costuma dizer, e de repente aquilo que era um consenso desses 2 países de séculos mudou de um dia para o outro por causa da NATO. E sobre muitas outras questões, a Rússia perdeu peso, não é? Quer dizer, a Rússia arranjou novos clientes para os seus hidrocarbonetos, gás e petróleo, mas perdeu aquele que era o melhor cliente, porque era o que tem mais dinheiro, que é a Europa. Portanto, não é esta a cabeça dele. A cabeça dele é uma lógica de poder e de poder imperial. E acho que temos que nos meter nessa cabeça porque isso tem riscos. E desse ponto de vista, tem riscos para todos nós, não é? Porque de um momento para o outro, ele pode continuar, quer dizer, repara, uma das coisas que também de alguma forma resulta da sua política é que ele não desistiu, quer dizer, está onde está, quer voltar à contraofensiva a sério. Portanto, a contraofensiva de Advivka é uma zona relativamente circunscrita da frente de combate, mas ele não desistiu de Kherson, ele não desistiu de Odessa, ele não desistiu de Kharkiv, ele não desistiu no limite de Kiev. Porque a cabeça, digamos, os mitos históricos que estão na cabeça os tais mitos que vêm desde o Exército Branco, portanto, os imperialistas brancos, o Exército Branco, quando combateu naqueles territórios, podia facilmente, se tivesse outra mentalidade, ter derrotado o Exército Vermelho, porque muitas daquelas regiões tinham experimentado já alguma coisa com o Exército Vermelho no princípio, estavam revoltados, simplesmente os brancos chegavam lá e com a sua mentalidade imperial às vezes ainda faziam pior. Portanto, e isso era fatal. Portanto, e esta mentalidade mantém-se em Moscovo e mantém-se na cabeça de Putin. Portanto, agora, como é que nós temos vindo a tratar disto, como é que temos vindo a reagir a isto? A última semana teve um aspecto positivo, foi finalmente a barreira que a Hungria estava, quer dizer, repara, foi a Turquia que começou, no final foi a Hungria o mais difícil. Isto é muito perturbante para a NATO, para a União Europeia, ter cavalos de Troia cá dentro, não é? Que é a Hungria e agora a Eslováquia também, não é? Portanto, só que a Hungria fala-se muito porque o senhor Orbán é de extrema-direita, enfim, há um partido ainda mais de extrema-direita lá. Da Eslováquia fala-se menos porque o líder, não sei se ainda está, por causa agora já não me atualizei, mas veio do Partido Socialista, não é? Portanto, e era do Grupo Socialista, o Roberto Fico. Mas quem fez o papel de mau nesta última semana foi o Roberto Fico, nem sequer teve que ser o Orbán. O Orbán até fez o papel de bom, deixou a Suécia entrar para a NATO. E isto aconteceu porquê? Aconteceu porque houve uma reunião onde as coisas devem ser sigilosas, onde a NATO ia discutir o apoio à Ucrânia e o senhor Roberto Fico viu lá qualquer coisa que não gostou e veio cá para fora dizer que isto da NATO apoiar e ter, no fundo estava-se a falar designadamente de conselheiros militares, julgo eu que era o que estava em causa na Ucrânia, nós não alinhamos. Até aqui, a seguir o Macron veio um pouco mais longe, até não sei se ele fez muito bem, se não, porque deu protestos a Putin para dizer que estão a vir, eles querem colocar tropas no terreno. Agora, eu não sei se o pior não foi o que fez a seguir Olaf Scholz. O que é que acontece? A Ucrânia anda a pedir à Alemanha, que a Alemanha forneça uns mísseis que eles têm, que são os chamados Taurus, que têm um alcance bastante maior do que os mísseis que enfim, há outros mísseis que eles têm de fabrico próprio que a Ucrânia tem, mas mísseis que lhes permitem atacar a retaguarda das linhas de abastecimento russas, que é uma coisa muito importante, toda a gente sabe, no teatro de operações.
E a Alemanha tem feito o mesmo que, infelizmente, também os americanos, e não fornece esses mísseis porque tem receio que vá provocar a cabeça de Putin. Está-se borrifando para isso, quer dizer, acho que não é essa a questão. De facto, a Ucrânia tem continuado a combater com a mão atada atrás das costas porque nós não lhe libertamos essa mão. E, portanto, o argumento que Scholz foi usar no Parlamento é que se fornecessem os mísseis Taurus, era preciso enviar soldados alemães para ensinar os ucranianos a usar os mísseis Taurus, ou a operar os mísseis Taurus. Ele, no fundo, estava a sugeriu que equipamentos semelhantes fornecidos pelo Reino Unido, sobretudo pelo Reino Unido, mas também pela França, poderão ter sido acompanhados por soldados, por militares franceses e britânicos, o que deixou Paris e Londres com os cabelos em pé, não é? Portanto, é o tipo de coisa que deu jeito aos shows porque era um debate no Parlamento, mas isto é muito preocupante. Dito isto, para todos os efeitos, a Alemanha tem sido mais importante para a Ucrânia do que a França. A França fala muito, mas faz muito pouco. Quando vamos à contabilidade da ajuda francesa à Ucrânia, é quase nada. Quase nada. Portanto, este comportamento geral dos europeus continua a deixar muito a desejar. E nós todos sabemos que aquilo que chega da linha da frente é preocupante. Os russos, neste momento, relatório recente do Ministério da Defesa britânico, têm mais tropas no terreno e mais material do que tinham no início da invasão. E reparem que no início da invasão tinha operações em locais de onde eles já tiveram que sair, a coluna que ia para Kiev, a tentativa de conquista de Kharkiv, Kherson, que esteve ocupada pelos russos. No entanto, eles hoje têm já mais material lá, portanto, a Rússia está a gastar 40% do seu orçamento não é 2%, é 40% na defesa, e ninguém sabe até que ponto é que eles terão capacidade para neste verão fazerem uma grande ofensiva outra vez para tentarem recuperar, porque a Ucrânia está com, entre outras coisas, enfim, tem um problema de mobilização, que é um problema político interno, mas tem sobretudo um problema de falta de material militar, já falámos disso aqui em programas anteriores. Para não acabar de uma forma muito pessimista, apesar de tudo, de vez em quando, há sinais otimistas. Há um que, enfim, é um tema 2, a Ucrânia abateu mais um avião espião russo, o que quer dizer que a Rússia ficou já muito limitada no número de aviões espiões, e isso é muito importante para as operações no terreno. É uma espécie, sem esses aviões atuam um pouco às cegas, e há indicações que nos últimos dias também conseguiu abater alguns Sukhoi, que são os aviões, os caça, sim, também alguns são bombardeiros, mas que são os caça ex-soviéticos, atualmente russos. Aqui agora, esta parte é especulação. Eu já ouvi quem suspeite que o número tão elevado de aviões de caças que foram abatidos, estamos a falar de provavelmente 7 nos últimos dias, pode ter a ver com algo que só vai ser anunciado muito tempo depois de acontecer, mas que já pode estar a acontecer, que é já haver F-16 nos céus da Ucrânia, mas isso é especulação por enquanto. Portanto, são aqueles blogs militares que começam a falar disso. Não sei se é verdade, se não. Pode ser um sinal positivo, mas digamos, os obusos de artilharia que faltam na frente, neste momento, é uma das grandes preocupações, além de que, de facto, há muito outro material militar que era importante para a Ucrânia, que continua sem chegar. E quanto a Putin, eu estive a ver o que é que ele disse em anos anteriores, e vou-só dar um dado. Ele, em anos anteriores, prometeu que em 2024 a taxa de fecundidade, portanto, o número de filhos por mulher tinha que estar no 1.7. Os últimos dados são de 2022, é 1.4. É praticamente o mesmo que a Europa e que mais ou menos o nosso também. 1.4, muito longe do 1.7 que ele prometeu que devia estar. E dados, enfim, esses são um pouco mais antigos, 2020, mas que eu achei muito interessantes, porque a Rússia, todos sabemos que por razões várias, tem perdido população, por problemas que têm a ver com o sistema de saúde, problemas que têm a ver depois com o Covid, problemas que têm a ver agora com a guerra, e com a guerra não é só os que morrem, é também os que fogem. Ainda antes da guerra, portanto, na Rússia acontecia um nascimento a cada 22 segundos e uma morte a cada 13 segundos, o que quer dizer que a cada 30 segundos, a cada meio minuto, a Rússia perdeu um habitante.